Hoje nós temos uma profeta, amém? Uma profeta bem profética. Quero chamar, receba com muita alegria minha amiga Jane Brito! Uhul! Glória a Deus. Aí, ó, o Pix hoje foi alto, porque a semana passada não teve isso. Não digo nada. Eu falo para ela que ela é a Bispa JB de Saia. Vamos orar por ela, estenda suas mãos. Pai, hoje em nome de Jesus, eu digo obrigada pela vida da Jane. Pai, obrigada por tudo que ela é, por tudo que ela representa, por tudo que ela carrega. E hoje, Deus, que ela possa ser como flecha neste lugar. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Não há nada melhor, não há nada, diga, não há nada melhor que meu Deus, não há nada melhor, não há nada, não, nada melhor, nada melhor que meu Deus. Amém. Eu queria a próxima parte só quando tan. Não sei cantar, irmã. A graça é dela. Glória a Deus. Vamos nos assentar? Vamos lá? Glória a Jesus. Nossa campanha do Souza. Deixa eu tirar uma foto com esse rapaz, que ele é profissional. Peraí. Tem que aproveitar, né? Todo dia que você tem um profissional, né? Tá bom, irmão? Ficou? Ixi, ótimo. Glória a Deus. Ó, irmão, como é que é? Estou aprendendo também, viu, gente? Aleluia. Essa é a nossa campanha, tempo de fluir. Abra comigo em Gálatas 5:25. Tempo de fluir. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas 5:25, versão Ara, lindamente. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vamos repetir isso aqui? Tira o se porquê. Coloca o porquê no lugar do se, tá bom? Essa é a versão original da tradução, tá? Então fala assim ó, comigo. Porque vivemos em espírito, andemos também em espírito. Feche seus olhos comigo. Pai, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Senhor amado, porque nós temos o Senhor aqui conosco, Espírito Santo. Porque o Senhor nos consola, nos conforta e nos direciona nessa noite. Fala conosco mais uma vez e mais um pouco. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, ele plantou a igreja da Galácia, aquela região lá que hoje é a Turquia. E ele foi lá, então, evangelizou, criou, deixou a igreja lá funcionando. E saiu pelas viagens dele. E aí muitas pessoas iam aceitando Jesus de várias culturas, várias nações. E muitos desses traziam com eles também as suas várias culturas e as suas várias formas de cultuar. E o que estava acontecendo ali? Muitos judeus também convertidos ao cristianismo estavam dentro da igreja. Muitos judaizantes. E com isso eles traziam com eles o entendimento e a cultura de como era o evangelho deles, do judaísmo. E então Paulo escreve, e aí você vai ver lá em Gálatas 1:6, ele escreve de forma admirado como as pessoas que conheciam o evangelho da graça, do Espírito vivificante, estava já andando em outro tipo de evangelho. E estava fluindo nesse tipo de evangelho. E aí ele chama a atenção nesse capítulo 5,
Porque mais acima você vai ver ele falando sobre a mentalidade do fruto de conduta, o fruto do Espírito, o amor, a paz, a benignidade, a mansidão. Mas também vai ver ele falando sobre as obras da carne. Paulo está chamando a atenção aqui nesse capítulo e principalmente nesse versículo sobre o que estava acontecendo na igreja naquela época. Uma guerra de mentalidades. De um lado, a aliança, a velha aliança, a lei de Moisés. Do outro lado, a nova aliança, a lei do Espírito vivificante de Romanos 8:2. E a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos liberta do pecado e da morte. Romanos 8:2. Essa guerra de mentalidade é o que nós estamos vendo hoje na igreja. Existe muita gente trazendo as suas culturas para o evangelho, pregando os seus evangelhos, os seus, porque o da Bíblia precisa do Espírito Santo. E fluir no Espírito, você precisa fluir no Espírito de vida, que vivifica. Aqui Paulo está falando assim, por que vivemos, que é a tradução do si? Por que vivemos? Ele está falando da velha aliança, onde ele está remetindo à criação do homem lá no Gênesis. Onde Deus chama o Filho e o Espírito Santo e fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e que eles possam dominar, e que eles dominem sobre as aves do céu, os peixes do mar, sobre toda criatura. Ali também está o nosso mandado cultural. Por que nós estamos aqui? Alguém te perguntou por que está aqui? Por que o homem está aqui nessa terra? Alguém te perguntou? Foi só eu? Fui só eu, acho, né? Não precisa levantar a mão, não. Ninguém levantou mesmo. E aí, ele está fazendo menção disso. Porque os judeus, eles acreditam que Deus criou o homem e soprou do seu espírito no homem. E verdadeiramente soprou. Existe uma fagulha do Espírito Santo em qualquer pessoa, porque senão ela não respira. Respira aí, puxa o ar. Agora sopra. Se não tiver a fagulha do Espírito, você não faz isso. Aliás, você não vive nessa terra. E essa é a mentalidade do que eles acreditam, de só viver no Espírito. E Paulo fala, porque nós respiramos o Espírito, então nós devemos então andar no Espírito. Ele está falando, então, da nova aliança. Ele está falando do Jesus que veio e mudou a mentalidade do homem. Ele está falando do evangelho do Espírito vivificante. Ele está trazendo a atenção e fala, presta atenção, igreja, presta atenção. Se não tiver a pessoa do Espírito, não é o evangelho de Cristo. Se faltar a pessoa do Espírito, você não está fluindo em nada. Você só está vivendo. É isso que ele está falando. Ele está falando que quando Jesus veio, ele mudou a mentalidade. Ele falou, eu vou pedir para o meu pai para mandar um ajudador igual a mim. E ele vai ajudar vocês a andar no que eu estou falando. Paulo está chamando a atenção aqui para o barulho do Espírito. Toda vez que o Espírito vai invadir a terra, ele faz um barulho, ele faz um som. Em Gênesis, ele fez o som da concordância com o Filho e com o Pai, para poder ser soprado no homem a vida. Em Atos dos Apóstolos, ele fez um som de conexão, de línguas, de linguagem, de mudança de dimensão, do natural para o espiritual. E aí eu passei e falei, meu Deus, que negócio forte isso. Vocês não acham, não? Eu estou achando forte até agora. Paulo está falando de uma metanoética. O que é isso, Jânio? Pelo amor de Deus, está xingando nós agora? É a ética daquilo que você acredita. Ética e moral são diferentes. Moral é aquilo que eu faço porque tem uma lei que me obriga a fazer. As leis de trânsito moralizam o nosso trânsito. Então é moral.
Eu obedeço e ando do lado... É direito, gente, que a gente anda, né? É do lado direito. Eu ando do lado direito porque manda ser assim. Mas na Inglaterra é do outro lado. É do lado esquerdo. Então é de acordo com a lei que eu dirijo. Não é verdade? Ética não. Ética é aqueles valores que eu carrego. Eita. Ética é aquilo que está dentro de mim, porque é da minha essência. Pegou? Ética é a saudade que eu tenho do céu. Eita, Jesus. Ética é quando eu preciso amar aquela pessoa, porque ele é o quê? O meu próximo. E eu, na verdade, quero matar aquele marido. Isso é ética. Isso é metanoética. É estar alinhado com aquilo que você acredita. Não é só viver, é caminhar com aquilo que você acredita. E tem uns valores assim que andam meio esquecido. Tipo de justiça, paz e alegria, é verdade? Estou enganado? Senhor, olha só, Pai, eu quero emagrecer e não para de comer açúcar. Senhor, a insulina deu alto, o médico falou que eu estou com diabetes, se eu continuar assim eu vou morrer. E não para de comer arroz e pão. Você é brasileiro, é goiano. Eu sou goiano, ó, a cultura. Não é verdade? Senhor, me arruma um emprego, me arruma um emprego. Cadê o currículo? Não sei nem como é que faz. Pai, eu quero muito uma oportunidade para subir no púlpito e fazer um profético. Cadê? Está lendo a Bíblia todo dia? Está estudando a palavra de Deus? Está indo para a Academia das Nações? Ó, eu vou dar mentalidade Souza, tá? Por favor. É nós vamos prontar lá. O Elvis vai pedir socorro. E o pastor Jedson vai me chamar do gabinete depois. Mas depois é só mais uma, né? Ética é você simplesmente andar de acordo com aquilo que você está o quê? Pedindo, pensando, imaginando. Eu quero casar. Como é que casa? Ô irmão, como é que casa? Você não alinha os seus passos com os passos do Espírito Santo? Você não alinha os seus passos para ser o provedor da casa? Como é que casa? Irmã, como é que casa se você parece mais do que uma gentil? Não falei a palavra porque está gravando, né? Como é que casa? Cadê a ética do reino? O que a Bíblia fala sobre a mulher e o homem no casamento? Estão pegando a ética? Pegaram? Eu fui atrás, falei assim, oh, meu Deus do céu, eu preciso aprender esse negócio direitinho. Porque quando a gente fala, primeiro a gente aprende. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu recebo uma palavra que eu vou pregar, eu passo ali, eu prego para o sofá, para a cadeira, para a almofada. O Rafael, meu marido, tadinho, ele até cansa. Eu prego para ele de manhã, de tarde. Eu sento com ele, eu prego. Eu levanto, eu prego. Eu vou deitar, eu prego. Entendeu? Aquela palavra? Para aquela palavra ficar em mim. E eu não pregar aquilo que eu não ando. Jane, você teve que se alinhar algumas coisas? Até que dessa vez foi tranquilo. Graças a Deus, né? Eu falei, Senhor, eu vou procurar um amigo para me ajudar. Jesus, Eliane, aquele relógio ele não é convertido. Não é. Nem a mim, nem a Jesus. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, Senhor. Eu falei, quem que eu vou procurar? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Todos os personagens bíblicos são seus amigos. Todos. Porque senão eles não estavam lá na Bíblia. Ah, é só Jesus. Não, são todos. Aí eu falei, quem dos meus amigos eu vou procurar? Aí eu fui lá e falei, eu vou procurar esse aqui. Porque o bichão também fala assim, que toda vez que ele vai pregar sobre Ezequiel, Jeremias e Isaías, prepara o joelho. Eu falei, Ezequiel, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Né? Com essa palavra do bispo, eu já fui tremendo nas pernas. E ele falou comigo assim, oi amiga, tudo bem? Eu falei, amigo, preciso saber o que é metanoética. Como é que é esse negócio de andar no Espírito? Eu preciso saber do seu processo para eu aprender. E ele falou assim, te ensino, te conto tudo. Está lá no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Eu falei, não, resume. Então vai lá no 2º. E ele falou comigo assim,
eu era preparado para ser um sacerdote. Filho de Buzi, sacerdote. Eu estava sendo preparado para ser sacerdote. É crente? É da igreja? É da igreja. Andava no caminho? Vivia no Espírito? Vivia, não vivia? E aí, a Babilônia chegou e invadiu Jerusalém. Levou nós tudo cativo para Jerusalém. E um dia eu estava lá, simplesmente esperando a minha parte. Estudando, vendo como é que acontecia lá na beira dos rios de Quebar. E aí, de repente, ouvi uns barulhos esquisitos. Menina, mas eu vi uns tamanhos de uns anjos. E era o tal dos serafins. E era asa para tudo quanto é lado. E tinha roda com o olho por cima, olho por dentro, olho por fora. Vocês pegaram aí a noção? Sabe o que estava acontecendo com ele? Ele estava acostumado a viver aquela religião e aquela cultura daquele ambiente que ele estava. E agora ele estava no cativeiro, e aí o que aconteceu? O céu estava invadindo ele, fazendo um barulho diferente para ele. O céu estava chamando ele, e eu vi a glória de Deus. Olha, imagina isso, eu vi a glória de Deus. E naquele momento, o temor dele era tanto, e temor aqui na Bíblia quer dizer o quê, gente? Reconhecimento, fala assim, reconhecimento. Temor na Bíblia é reconhecimento. E o princípio da sabedoria é o quê? Então, toma cuidado com quem está liberando palavra para você e você está concordando. O poder está na sua mão. E aí Ezequiel falou assim, ó, e veio sobre mim o Espírito. Opa, ó, primeiro passo. A primeira coisa, o primeiro sinal, a invasão do sobrenatural. O segundo passo é o quê? E veio sobre mim o Espírito. Ligou o radar, Jane. Eu comecei a prestar atenção no que o Espírito estava falando. Eu percebi que era o Espírito Santo. Eu percebi porque ele simplesmente congregou. Ele comunicou com o meu espírito. Entendeu a chave aí? Sentiu um arranhão? Fala, não receba essa palavra, mesmo que ela seja boa. Sentiu que o Espírito Santo testificou no seu espírito. Ah, é uma expressão celestial no seu espírito. E ele então prestou atenção, ligou o radar dele, ligou o sistema SARA, é Sistema Ativo Reticular Ascendente. Quando o Espírito Santo toca no seu espírito, o seu cérebro é conectado com a ascendência, com a dimensão do sobrenatural, com os pensamentos do alto, com os projetos do alto. Quando o Espírito Santo toca você, você sabe por quê? Porque o seu sistema, o seu radar, a sua atenção está conectada nele. Sabe o que é o sistema SARA no cérebro? Vou explicar para vocês. Quando você fala assim, eu quero comprar um carro branco, aí você sai na rua, só tem carro branco. Você só vê carro branco. É o seu SARA aqui, ó. O seu poder da atenção. Quem te criou foi Deus. Foi Ele que colocou isso aí para que você conectasse com Ele. Amém? Glória a Deus. Terceiro passo. Ele entrou em resiliência. Porque o Espírito falou para ele assim, ó. Eu vou te colocar no meio de um povo que tem um rosto endurecido e um coração de pedra. E você não vai ficar com medo dele, não. Você vai falar o que você está ouvindo de mim e você vai fazer o que eu estou falando. Viu aí o terceiro passo? Resiliência. Gente, ele estava no cativeiro. Escravo, como todos os outros. Vai me adicionando aí a hora, porque o relógio lá parou. Escravo, como todos os outros. As pessoas murmuravam. As pessoas falavam dos seus traumas. As pessoas falavam das suas desesperanças. E ele tinha que falar do quê? Do que o Espírito estava falando. Vocês vão ser libertos, vocês vão voltar para sua casa, vocês não vão ficar aqui, vocês não vão morrer nessa terra. Imagina isso. Resiliência. Às vezes você fala, eu recebi uma palavra profética, invasão do céu na minha vida, e falou que eu não nasci para ser cauda, eu vou ser cabeça, mas parece que, meu Deus do céu, só vejo aqui atrás. É ou não é? Parece que as coisas não rompem, faltando resiliência. Tem processo. Toda libertação tem processo. Libertação do açúcar tem processo.
Libertação do vício da amargura tem processo. Libertação da murmuração tem processo. Libertação da dependência emocional tem processo. Libertação da dependência química tem processo. É para matar a carne, não é para matar o espírito. E eu só não mato o espírito quando eu estou focada no espírito. E quando eu sou resiliente com o que ele está me direcionando a fazer. Amém? Aí nós vamos para o quarto passo do processo de libertação. Para poder caminhar em metanoética. Para poder andar em espírito. Eu sei que é forte, mas é bom. Porque tudo que é bom, tudo que é difícil de você conquistar, é mais gostoso na hora que você vai saborear. O quarto passo é você ter disciplina. Ezequiel fala assim: eu ouvi então quando uma mão trouxe para mim um rolo, escrito por dentro e por fora. Gente, naquela época não tinha o Novo Testamento desenhadinho, igual Jesus deixou para nós, não. Ah, está lá, o Sermão do Monte. Os pacificadores serão bem-aventurados, porque são chamados filhos de Deus. Os mansos herdarão a terra. É verdade ou não é verdade? Bem-aventurados os humildes de coração. Está tudo desenhadinho lá. Ué, Jane, por que eu não sei? Pois é. Também não sei. Por que você não sabe? Está desenhadinho. Como é que é para lidar com o casamento, lidar com o dinheiro, lidar com as finanças, lidar com o vizinho, lidar com o inimigo, lidar com espíritos malignos? Está tudo lá. Ezequiel não tinha isso. Ezequiel tinha o Pentateuco. E aí o livro era escrito por dentro e por fora. Ezequiel entendeu. Eu vou passar pelo meu processo com o que está escrito por dentro. E o que está escrito por dentro é para eu aplicar por fora. Com quem está comigo. Com os meus relacionamentos. Com os meus familiares. Com os irmãos da minha igreja. Com o pessoal do meu trabalho. É para eu aplicar com todos que estão comigo. Com todos os níveis de relacionamento. Tanto o nível do meu relacionamento divino com o céu, quanto o meu relacionamento comigo mesmo e com os meus irmãos. Faz sentido isso aqui? Está escrito na Bíblia lá assim? Qual é o grande e primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quase que foi. E o segundo, que é igual ao primeiro. Ezequiel entendeu, então, que para ele andar com o Espírito, ele precisava. Então, ele precisava ligar a sua atenção no Espírito, na voz do Espírito, nos ensinamentos do Espírito, no que o Espírito estava vendo e não no que ele estava vendo. Porque o Espírito, quando Jesus falou que ele ia vir, ele vinha para falar não dele, mas falar do que ele sabia, do que ele estava vendo e do que estava por vir. Não é isso que fala na palavra de Deus? Na Bíblia? É isso que Jesus falou? Que esse ajudador, ele ia falar de todas as coisas, menos dele. Então, porque muitas vezes a gente está querendo falar só da gente. E menos de nada. Pai, porque eu fiz, eu vou, eu entreguei, eu estou no altar, eu estou na igreja, eu vou no culto sozo. Pai, porque... Para! O que o Espírito está falando? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às... Gente, Ezequiel... Ele passou por esse processo de libertação. E não foi fácil para ele. Por quê? Porque ele estava em uma situação totalmente desfavorável para ele. Porque teve intempéries, teve dificuldade, teve luta, teve desafios e ele teve que enfrentar. Mas ele foi vencendo aos poucos. Cada vez que ele vencia, ele falava: bendito é o nome do Senhor. Cada vez que ele conquistava alguma coisa, ele falava: o reino de Deus está expandindo sobre a terra. O Espírito do Senhor me ungiu. Todas as vezes que Ezequiel
conquistava alguma coisa com o Espírito Santo, ele louvava a Deus pelo Espírito Santo. E aí quando chega lá em Ezequiel 36, 27, você pode, por favor? Você consegue? Ezequiel 36, 27. Ezequiel, então, ele fala sobre a restauração depois de uma libertação. Porque é o tempo que ele fala sobre a restauração do povo de Israel. Eu vou ver se eu acho aqui, tá? Oi? Tá aqui? Lá não tá não. Oh. Porei dentro de vós. Pode ler lá, tá, gente? Depois vocês lêem esse capítulo, tá? O 36. Inteiro, ele é bem pequenininho. Porei dentro de vós meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Qual que é a nossa campanha aqui hoje? Cadê a flyer da nossa campanha? Isso é o que está escrito nas Escrituras, tá, gente? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Ezequiel já tinha dito, que ia pôr o Espírito dentro de nós. Do seu interior fluirão rios de água viva. Todo mundo passa pelo processo, mas o Espírito Santo está disponível para todos nós. Fique de pé nessa noite. Todo mundo passa pelo processo. E eu quero trazer à memória de vocês o processo da prostituta de Jericó. Raabe, ela carregava o espírito do medo. O medo daquilo ser o final dela. Raabe carregava um espírito familiar de pobreza. Raabe carregava o espírito de prostituição. Ela era a prostituta de Jericó. Raabe carregava parceria com Mamon. Ela se vendia, ela vendia o seu corpo, que Deus criou, e colocou a fagulha do Espírito Santo dentro. Ela vendia o seu corpo pelo dinheiro. Raabe vivia nos prostíbulos, se vendendo nas ruas. Raabe carregava inúmeras potestades, inúmeros demônios, inúmeros sacrifícios de outras famílias em seu corpo com a troca de fluido na hora do sexo. Raabe era uma mulher que estava perdida para a mentalidade do mundo, para a mentalidade da escassez. Mas Raabe ouviu um som diferente. Raabe ouviu a notícia de um povo que vencia, um povo que fazia o Mar Vermelho abrir, um povo que afogou todo um exército da maior nação da época. Raabe ouviu esse som. Qual som você está ouvindo aí hoje? Qual sinal do céu você está ouvindo aí hoje? Eu ouço o som de muralhas caindo. Eu ouço o som de cadeias quebrando. Eu ouço o som de correntes sendo despedaçadas nessa noite. Eu ouço o som de pés que não andavam, que não conseguiam dar o próximo passo, avançando. Qual o som você ouve nessa noite? Comece a falar com o Espírito Santo e fale: Espírito Santo, qual o som dessa noite para mim? Me liberta, Senhor. Me liberta, Espírito Santo, daquilo que está me prendendo, daquilo que me está levando cativo, da mentalidade que está me deixando presa à pobreza. Eu quero ouvir o teu som nessa noite. Eu quero ouvir o seu barulho nessa noite. Eu quero ouvir agora as cadeias quebrando. Eu quero ouvir, e pede para ele, para você ouvir as correntes sendo arrancadas. Sabe, as suas mãos estavam presas por algemas, porque você não conseguia mais fazer aquilo que você fazia para manter a sua família. Mas o Senhor está falando hoje: eu estou tirando as algemas das tuas mãos. Eu estou libertando você. Pergunta para Ele agora. E o Espírito Santo está entregando. Sabe, você que está achando que não vai ser fértil,
que não vai engravidar. Você que está achando que isso aí não é para você mais, que já passou da sua época, o Senhor está falando, você é fértil. Eu estou te libertando agora do espírito de orfandade na sua vida. Estou quebrando as barreiras que te impedem de receber a semente do Espírito no seu útero hoje. O Senhor está liberando você. Homem, se coloca de pé. Homem, se levanta. O Espírito está se levantando hoje. Ele está vindo sobre você hoje. Preste atenção, liga o seu radar agora e ouça as cadeias quebrando. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Faz assim, ó. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Olha as cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Isso, quebra agora em nome de Jesus. Cadeias quebrar. Você que está pensando agora, lembrou de uma pessoa aí na sua mente. O Espírito Santo está falando comigo que Ele está fazendo aqui e está fazendo lá, onde essa pessoa está agora. Ouça as cadeias quebrando lá. Pela fé em nome de Jesus. Fala com autoridade. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Você que está com as finanças presas, o Senhor está falando aqui agora. Ele está mudando o cifrão da sua vida. Sabe? Você está querendo aumentar o seu dízimo. O Senhor está falando para você hoje, filho. Você é só 10% sócio meu na sua empresa. 90% é comigo. 90% é comigo. Recebe aí, só quem recebe. Tem que receber. Faz um barulho santo. Quem aqui sentiu enjoo, dor de cabeça, tristeza, vontade de ir embora, vontade de sair correndo? Agora, em nome de Jesus, eu quero convidar você para ir para o centro aqui do corredor. Nós vamos atender em duplas hoje. E nós queremos ministrar sobre você, para quebrar essas cadeias. Pode se encaminhar aqui para o meio do corredor. Fazer uma fila aqui nesse corredor, mas vai com fé. Vai ouvindo as correntes sendo arrancadas, as cadeias sendo tiradas. Vai vendo o que o Espírito Santo está liberando. Vai ouvindo a voz do Espírito Santo na sua vida. Não desista, não desconecta. Continua no sistema do Espírito Santo. Continua no sistema da atenção no que Ele está falando. Não perca a esperança. Vai gerando. Eu não estou chamando só quem sentiu enjoo. Estou chamando a igreja que quiser receber oração. Venha para o meio. Aqui agora, rapidinho, para a gente poder começar a atender você. Vem com fé, vem acreditando, vem focado, vem compromissado em se manter resiliente, em se manter conectado, disciplinado pela ética da voz do Espírito Santo, em nome de Jesus.
Você que está na fila, continua focado. Continua concentrado no que o Espírito está fazendo. Sabe? Aqui os facilitadores, eles vão facilitar a sua comunicação com o Espírito Santo. Eles vão facilitar aquilo que você vai sentir agora. Sabe? A confirmação do Espírito Santo dentro de você. Por isso ative mais e mais a fé dentro de você. É a partir de você que vai fluir rios. É a partir de você que o Espírito Santo quer liberar hoje. É a partir de você. É quebrando as suas correntes. Quebrando aquilo que está prendendo, aquilo que está parando a sua vida. Ou que está impedindo você de avançar. Para que você avance. E avance para dentro e avance para fora. Para que você alcance as palavras de vida eterna na sua vida. Venha com fé. Venha com certeza que você vai ouvir a palavra de vida eterna na sua vida hoje, em nome de Jesus.